Olá, aluno acelerador V2X. Na aula anterior nós aprendemos que existem três maneiras principais de se vender automóveis. Por conta própria, através da intermediação e por consignação. Hoje vamos falar sobre a consignação, que é o método onde você pode começar totalmente do zero este negócio de revenda de automóveis, sem precisar de capital de giro, e é um método muito utilizado também pelas revendas, pelas concessionárias, porque não necessita investir no bem do qual se está comercializando. Não precisa de capital de giro. Então você presta muita atenção na consignação de automóveis, que é a maneira de você começar um grande negócio, né? Eu digo sempre que é um negócio maior do que muitas franquias, ou do que a maioria das franquias, que você pode começar sem o investimento grandes que existem numa franquia. Então, como é que funciona a venda através da consignação? De duas formas, através de contrato, né? Você vai firmar um contrato com o comitente, quem está consignando o carro para você, o dono do carro, no caso. Você vai firmar um contrato de comissão ou um contrato estimatório. Logo, logo você vai saber a diferença sutil e importante entre eles. Mas o que é importante saber aqui, que os dois contratos, né, quando você faz uma venda, executa uma venda de um automóvel através da consignação por esses dois contratos, um desses dois tipos de contrato, você executa essa venda em seu próprio nome. Em seu próprio nome. O que significa isso? Isso vai implicar juridicamente, vai implicar nas relações jurídicas entre as partes, porque nós estamos falando aqui de três partes. Então, o dono do carro, tá? Que é a parte 1, certo? A parte 3, que é quem está comprando o carro, e você está aqui na parte 2, que está fazendo a intermediação, certo? Que não, na verdade, não é a intermediação. Você está executando em seu próprio nome, por sua responsabilidade este negócio. Então você é o executor desta venda, deste negócio. O que significa? Que as duas partes, 1 e 2, 1 e 3, não tem ligação jurídica e nem comercial entre si, certo? Então, a ligação é entre o proprietário do carro, você e o vendedor. E se tiver que ter alguma coisa para ser resolvida, vai ser entre o comprador do carro com você e você com o proprietário do carro atual, o atual proprietário do carro. Então, essa relação é muito importante. É feita em teu próprio nome. Essa venda é executada em teu próprio nome. Isso que é interessante. Em nome de quem está revendendo este automóvel, né? Seria como que você, nesse caso, você não está investindo no automóvel, mas seria como que no momento em que você faz a venda para o terceiro, nesse exato momento acontecem duas vendas. A venda do proprietário para você e você para o terceiro. Isso seria como estivesse acontecendo desta forma. Então você faz o contrato em comissão ou estimatório com o proprietário do carro e executa a venda, mas só vai pagar este bem, este capital, no momento em que você fecha o contrato de venda. Esse é um negócio bastante interessante, eu digo sempre, não existe por aí, nesses valores, negócios que você pode fazer desta forma, lidando nas comissões que nós lidamos, né? Que aqui no contrato de comissão, né,
você geralmente fica com uma comissão aqui entre 6% e 10%, certo? 6 ou 10%. Se você for numa concessionária, numa revenda, o que se prega é que esse valor, essa porcentagem é entre 3% e 6%, mas na verdade não é isso que acontece. Não é isso que acontece, tá? Porque não é possível se vender um carro com uma comissão somente de 3%. Você vai entender depois. Tá? Mas aqui o que é interessante? A diferença entre as duas formas de se vender por consignação também é muito interessante. Quando você vai usar o contrato de comissão e quando você vai usar o contrato estimatório e o que implicará, além do que eu falei até agora, que implica na venda, as duas formas implica esta forma aqui onde você atua em seu próprio nome. Então, o contrato em comissão, basicamente, a diferença sutil e interessante é que você firma um contrato com o proprietário do carro num valor X, já combinado entre vocês, as duas partes, certo? Vou dar um exemplo para ficar mais interessante. Digamos que você combina que você vai vender e que esse carro vale 30 mil reais, então você vai firmar um contrato em 30 mil reais. 30 mil reais. E 30 mil. Em cima deste valor é que você vai combinar com o proprietário do carro a comissão que você vai receber. Digamos que você vai receber 5 mil reais em comissão, tá? Por estar executando esse negócio. Então você já firma o contrato sabendo anteriormente quanto você vai transferir, no caso 25 mil reais, para o proprietário do carro, certo? Mas o contrato é firmado em 30 mil, com comissão de 5 mil. Então o proprietário fica claro quanto você recebe neste automóvel, tá? E no contrato estimatório, a diferença é que você vai firmar um contrato com o proprietário do carro em 25 mil reais, nesse mesmo exemplo. 25 mil reais. E nesse caso, não interessa ao proprietário do carro o valor que você vai vender esse automóvel, diferentemente do contrato de comissão. Aqui interessa, e pela lei ele precisa saber, né? Ele deve saber, ele pode saber quanto você está vendendo esse carro. E no contrato estimatório, pela lei, ele não precisa saber, você não precisa comunicar ele sobre o valor em que você está vendendo o carro. Então, isso é de tua conta e risco o valor que você vai vender o carro. O que interessa para ele é somente o valor que ele vai receber desse carro. Então, nesse caso, digamos 25 mil reais, e ali você vende no valor que você quiser ou pode vender. Na verdade, quem determina o valor de venda do carro geralmente é o mercado, né? Você pode vender um pouco mais caro porque você atende melhor, porque você tem um produto melhor, um pouco melhor na mão, mas o que faz a diferença de valor é o teu atendimento, o teu método de venda. Então, a partir daí, é nesse ponto onde você pode ganhar, mas quem determina, em geral, quem determina o valor final do carro é o mercado. Digamos que nesse caso seria 30 mil reais. Ficou claro aqui? Então aqui o contrato firmado com o proprietário do carro no contrato estimatório é de 25 mil reais. E no contrato de comissão é 30 mil reais já definida a comissão, no caso aqui 5 mil ou o valor que for definido entre as duas partes, você e o proprietário do carro. Nas duas formas, o terceiro comprador não tem ligação direta com
o antigo proprietário. Não tem ligação direta. Somente se você der esse poder para ter essa ligação direta, certo? Mas por contrato, por lei, não tem essa ligação direta. O antigo proprietário não tem o direito de intervir neste negócio com o vendedor final e nem o vendedor final com o proprietário. Então você está executando aqui um ato jurídico perfeito, certo? Então eu coloquei aqui, afasta totalmente o dono do bem, o comitente, da outra parte, o terceiro interessado, no caso, quem está comprando o carro. Esta que é a grande vantagem de se vender por consignação, né? Você está executando um ato jurídico perfeito e se protegendo, né? Ganhando por isso e tendo as responsabilidades. O que é isso? Porque você está vendendo em seu próprio nome. Então você tem responsabilidade sobre essa venda, sobre este negócio. Por isso que você deve ganhar um valor interessante também. Por isso que você deve ganhar um valor interessante que no decorrer da tua experiência revendendo carro, eu que trabalho há 15 anos nesse setor sei, que você vai medindo cada vez mais com maior facilidade o risco de se vender automóveis dessa forma. Então, porque qualquer problema, né, você será acionado e você vai ter que acionar depois o proprietário do automóvel, se assim você puder também fazer. Tá? Então, por isso que se ganha também um valor interessante na venda desse carro. Mas aí implicam neste negócio, né, impostos. Então, impostos se você for pessoa física ou pessoa jurídica. Mas isso também, para não se estender muito, nós vamos conversar na próxima aula, você vai aprender quais as diferenças, o que é a vantagem de se vender através da consignação, né, primeiramente, né, a grande vantagem de se vender por consignação, mas dentro da consignação através do contrato de comissão ou contrato estimatório. Aqui ficou claro. Contrato de comissão, você firma um valor X na venda do carro e recebe uma comissão sobre essa venda e bem definido com o proprietário do carro. No contrato estimatório, você firma um valor X do carro em que você avalia esse carro e que combina com o proprietário, que é o valor do qual ele vai receber nesse carro, já tirado ali um valor a menor, porque você vai deixar claro também que você não vai vender pelo preço que está firmando esse contrato, que você está aí para ganhar, você está num mercado e precisa ganhar, então você vai firmar um valor abaixo do que vai ser vendido, na verdade, esse carro. Mas para o proprietário, não interessa o valor que você vai vender, certo? Não interessa. Ponto. Isso também é bastante importante porque você vai poder avaliar, dependendo do cliente, você vai firmar um ou outro contrato. E a minha experiência de 15 anos me diz que para muitos clientes é preciso usar esse contrato estimatório. Por este motivo, porque para o cliente não ficar sabendo o valor que você está vendendo esses automóveis, porque quem sabe avaliar quanto você precisa ganhar é você, somente você. Você que determina quanto você precisa ganhar nesse carro. Não é o cliente dono do carro e nem o cliente final. Quem determina quanto você deve ganhar é você. E quem vai determinar se você vai ficar nesse mercado é o próprio mercado, né? Então, quem vai dar esse valor é o próprio mercado. Se você tá valendo isso que você está cobrando ou não, é o mercado. Então, não interessa ao antigo proprietário nem ao novo proprietário quanto você está ganhando na venda desse carro, através do contrato estimatório. E por que se usa? Porque tem muito cliente que cresce o olho e acha que sabe quanto você deve ganhar e, nesse caso,
eu vou te falar de cadeira que quando o cliente é assim, ele sempre vai achar que você está ganhando muito. Se você disser que está ganhando 5 mil reais nesse negócio, ele vai achar um absurdo. E se você disser que está ganhando 500 reais para vender esse carro, ele vai achar também um absurdo. Então, o que ele precisa fazer para esse cliente é usar esse contrato estimatório. Mas implicam impostos. E isso nós vamos ver na próxima aula. Até a próxima aula.